Olá, foi em 1927, no Rio Grande do Norte, que a participação feminina nas eleições começou. Depois, esse direito foi estendido em 1934 a todas as brasileiras. E em 1946, passou a ser uma obrigação o voto feminino no Brasil. Menos de 100 anos depois, nós temos na presidência da República do país uma mulher. E no Senado Federal, a bancada feminina mais expressiva até agora. Para conversar sobre a evolução da mulher na política brasileira, nós vamos conversar agora com a senadora Gleice Hoffmann. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A senhora que se envolveu sempre com a política, né? Na política estudantil, em cargos importantes de administração pública e também em projetos expressivos sociais. Pode fazer para nós um balanço da participação feminina na política? Olha, se nós formos considerar o tempo que você falou, nós podemos dizer que foi um avanço sem precedentes na história. É tão curto espaço de tempo você conquistar o voto e você já ter mulheres senadoras, mulheres prefeitas, mulheres presidenta da República, né? Nós temos a primeira presidenta, deputadas. Eu diria que desse parâmetro, desse prisma, nós conseguimos uma evolução grande. Por quê? Porque nós, até 1934, sequer éramos tidas como capazes de discernir, escolher o voto. A política não falava conosco, nós não éramos o objetivo da política, ela não tinha a nossa linguagem, aliás, ela não nos considerava. Nós fomos fazer outras coisas a partir do momento que conseguimos acessar o mercado de trabalho. E mesmo depois de 45, nós continuamos não sendo importantes para a política. A política falava para o homem, para que o homem pudesse convencer as mulheres, né? Ou convencer a mulher. Nós só começamos a ser importante para a política quando nós começamos a nos manifestar publicamente sobre direitos, sobre deveres, sobre a necessidade de participação em grandes esferas da sociedade. Aí sim, nós começamos a ter voz e começamos a ser tratadas como eleitoras. Mas isso é muito recente na nossa história. Talvez seja coisa de 25 anos, 30, nem isso, muito recente. Ainda tivemos uma ditadura no meio desse processo que nos tirou da participação democrática. Então, sobre esse aspecto, eu diria assim, dentro do que a mulher conquistou e o que ela é hoje, nós conseguimos avançar muito. Agora, do ponto de vista da representatividade da mulher, nós estamos muito, muito atrás na história. Nós somos mais da metade da população, mais da metade do eleitorado e nós temos subrepresentação política. E a senhora acha que esse é um traço que deixa claro que há uma distorção no sistema de representatividade da nossa política? Isso é um dos indícios de algum tipo de distorção? Com certeza, porque há não consideração da metade da população do ponto de vista de participação na democracia. Quer dizer, como nós não votávamos, logo nós não tivemos políticas para nos incentivar a participar. E a política é dura, é uma disputa de poder, as mulheres, via de regra, não gostam de fazer disputa, né? Nós gostamos mais de estabelecer consensos, conversas, enfim. Mas estamos vendo a necessidade de participar, porque se nós não participarmos, as decisões vão ser feitas apenas pela visão de uma parcela da sociedade. E qual o diferencial que a mulher traz para a política? Penso que são muitos. Objetivamente, por exemplo, que as questões que passam pelas mãos das mulheres acabam beneficiando toda a sociedade. A luta por creches. Até as mulheres entrar na política, a política de creches, de educação infantil não existia, porque os homens não tinham a função de criar os filhos e educar. As mulheres que sentem a necessidade disso, porque elas têm que deixar suas casas, ir para o mercado de trabalho e não tinham o amparo do Estado. Agora, quando você coloca uma criança na educação infantil e na creche, você não está beneficiando sua mãe. Você está beneficiando o desenvolvimento daquela criança e toda a sua relação com a sociedade e com a família. A política de combate à violência contra a mulher, que ainda nós temos números muito expressivos, quer dizer, a cada 5 minutos, 5 mulheres são espancadas. São pesquisas muito fortes. Mas só começamos a ter uma política quando as mulheres entraram na política, na disputa do poder, que criamos as delegacias da mulher, que criamos legislação específica, a Lei de Maria da Penha. E o que isso é importante? É importante porque quando você barra a violência contra a mulher, a violência familiar, na realidade você está ajudando a família a se constituir de uma outra forma. Porque uma criança que nasce e cresce vendo o pai bater na mãe, a mãe ser desrespeitada, não é uma criança que vai oferecer paz ao mundo. Com certeza ela vai reproduzir o que ela vê. A senhora falou na nossa entrevista também dessa característica da mulher, a dificuldade um pouco da disputa, porque a mulher ela é uma figura do consenso, do diálogo.
Mas esses são ingredientes que também fazem diferença na política, né? Então, eu ia dizer que daí, subjetivamente, nós temos as questões que eu chamo dos valores femininos. Sempre digo, nós não somos nem melhores nem piores que os homens, mas nós somos diferentes. Seja pela função biológica, né, de gestar, de dar a vida, o que nos torna responsável pelo outro de cara, né, seja pela forma como nós fomos educadas culturalmente. Né? Nós não somos de entrar em disputas, não somos de brigar, mas sim de partilhar, de estabelecer consensos, de ouvir o outro, se colocar mais no lugar do outro. É uma característica da mulher. Não estou dizendo que não tenham mulheres que não sejam mais assertivas ou agressivas, mas via de regra é. E quando a mulher vai para a política, ela leva essas características juntas. Ou seja, a desconstrução do outro não é o objetivo dela. O objetivo dela é um resultado que melhore a sociedade. Então, se for preciso sentar e conversar com o oponente para o objetivo acontecer, ela vai sentar e conversar. Ela não vai querer demarcar território. Senadora, especificamente no Senado, nessa coincidência de momento, tanto na presidência da República quanto no Senado Federal, a bancada mais expressiva, o maior número de mulheres aqui no Senado Federal. O que a senhora acha que muda na história dessa casa? Eu acho isso fantástico, porque além daquilo que a presidenta Dilma já nos falou, você estar num cargo, né, de destaque no poder, mostra às outras mulheres que elas também podem, ou seja, nós podemos estar, abre caminhos, com certeza a gente vai influenciar na discussão da pauta do Senado. Essa reforma política vai ser diferente porque nós temos 12 senadoras. Com certeza vai ter que se discutir, sim, uma participação mais efetiva das mulheres nos processos eleitorais. A senhora sugeriu, junto com outras senadoras, a premiação da presidenta Dilma num prêmio que é instituído aqui pelo Senado Federal, que foi criado em 2001, que é Mulher Cidadã Berta Lutz. Qual a importância dessa premiação na opinião da senhora e qual é a chance dessa sugestão ser acatada? Olha, o Berta Lutz é um reconhecimento da instituição Senado Federal, que é uma grande instituição de representação popular, a mulheres que têm um compromisso com as mudanças, com a cidadania, um reconhecimento do trabalho. Eu articulei essa indicação junto com outras senadoras, porque acredito que a primeira mulher a se tornar presidenta do Brasil merece esse reconhecimento da casa. É claro que é extemporâneo, porque o prazo já passou, nós vamos ter uma reunião extraordinária da comissão, mas eu tenho certeza de que o Senado vai oferecer esse prêmio e reconhecimento, porque é um reconhecimento de mulheres que quebram barreiras, abrem caminhos, e isso a nossa presidenta está fazendo. O diálogo dessas duas casas, né, dessas duas esferas de poder, com a presença feminina muda? Executivo e legislativo agora, com essa presença maior das mulheres, a senhora vê uma diferença nesse diálogo? Eu acho que sim. A presidenta Dilma é uma pessoa que tem muita consideração ao Congresso Nacional, uma pessoa muito firme também nas suas convicções e muito franca, o que eu acho que é muito importante. Né? E isso dá ao Congresso, dá ao Senado, à Câmara, uma relação muito aberta com a presidenta. Eu acho que nós vamos ter uma excelente relação. E a senhora acha que é uma sintonia de entendimento do que são os desafios? Como é que a senhora vê a atuação do Senado nessa legislatura? O que tem que mais chama a atenção da senhora? Eu penso que tem uma grande sintonia. O Senado da República tem plena convicção da sua responsabilidade. Aliás, basta ver a discussão do salário mínimo e também do equilíbrio fiscal que nós estamos vendo. Grande parte dos senadores, a maioria dos senadores, tem se posicionado favoravelmente. Sabe que é necessária essa responsabilidade legislativa. Eu não tenho dúvidas, o Senado não vai fugir da sua responsabilidade. Ambiente para essa reforma política há tanto tempo desejada, a senhora acha que é agora? É agora. Fiquei muito animada com a reunião de instalação da comissão. Confesso que eu era muito cética se a gente ia conseguir fazer uma mobilização dos senadores para fazer a reforma. E que tem que ser feita nesse primeiro ano, porque senão não é possível. Mas quando eu entrei na casa, vi o plenário cheio, todos os senadores que mesmo não sendo da comissão estavam lá, eu tive uma esperança. Se nós temos condições de fazer esse debate, discutir e votar uma boa reforma política para o Brasil. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você também que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos aqui conversando sobre a participação feminina na política em comemoração nesse mês de março que a gente tem o Dia Internacional da Mulher. Se você quiser entrar em contato conosco, dar sua opinião, fazer alguma sugestão, por favor, nos escreva www.senado.gov.br/tv.